graça e paz, santos da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, para que possamos cada vez mais abrir nosso coração, exercitar nosso espírito, para podermos tocar nessa palavra, no próprio Deus, que está contido na Bíblia e também habita em nosso espírito, e cremos que está se semeando, que está se expandindo para a nossa alma e pouco a pouco se expressando através do nosso corpo, até mesmo no nosso falar. E na comunhão anterior nós falamos mais um pouco sobre esse tema, sobre a Bíblia. Falamos que ela é superior a todos os livros em sua autenticidade, em sua sabedoria e profundidade, assim como em sua ética, moralidade, que é um padrão bem elevado na Bíblia, assim como sua influência na vida do homem. Essa comunhão é muito importante. É uma comunhão curta, mas muito importante para que possamos enxergar com os olhos da fé que o que o Senhor nos deixou exteriormente é, de fato, a palavra de Deus, que foram deixados para nós, para que possamos ir até ela, podermos tocar no próprio Deus, no desejo de Deus, no coração de Deus, no plano de Deus. E assim poder cumprir a vontade de Deus aqui na terra, assim como já está feito no céu. E com isso, claro, crescemos, amadurecemos e Deus edifica a tua igreja. E hoje vamos ter um pouco de comunhão com respeito à segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você pode abrir aí, enquanto eu abro a minha aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E podemos ler o 17 junto. Diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler novamente? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aqui nós vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada, no original grego, significa soprada. Esse sopro é o sopro de Deus na Bíblia. Graças a Deus, Senhor Jesus. Então, a Bíblia, nós vemos em comunhão anteriores que a Bíblia é o livro. E o que é esse livro? Esse livro, ele é o sopro de Deus, conforme nós lemos agora há pouco em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Como a Bíblia é o sopro de Deus, ela é o próprio Deus. Não é simplesmente a palavra ou o pensamento de Deus, mas o próprio sopro de Deus. Então tudo o que expiramos é nosso sopro. E esse sopro é algo que procede do nosso ser. Então assim também a Bíblia, como sopro de Deus, é algo expirado do próprio ser de Deus. Ela contém o próprio elemento de Deus. Tudo o que Deus é está contido nesse livro divino, sagrado. Deus é luz, Deus é vida, Deus ele é amor, ele é poder, ele é sabedoria, ele é tudo. Tudo o que Deus é foi soprado na Bíblia. Isso não é maravilhoso, meu irmão, minha irmã? Isso não é rico, isso não é insondável, isso é realmente algo muito, muito divino. É o sopro de Deus na Bíblia. Tudo que Deus é foi soprado na Bíblia. Então toda vez que nós nos achegamos a esse livro com o coração e espírito abertos, nós podemos imediatamente tocar em algo divino. Nós podemos tocar em algo divino, não somente em pensamentos da Bíblia, em conhecimento, em conceitos, sentenças, palavras, mas algo muito mais profundo que isso, que é que nós tocamos o próprio Deus.
Então, ao ir à palavra, repito, com o coração aberto, com o espírito exercitado, com uma mente sóbria, sabe, com todo o nosso ser, nós não somente ganhamos o conhecimento da palavra de Deus, que também é importante, mas o principal de tudo é tocar o próprio Deus em Cristo Jesus. Então, esse sopro é divino, esse sopro contém os elementos de Deus, Senhor Jesus, e esses elementos nos trazem vida, ousadia no falar, o próprio Deus. E isso é algo que o Senhor nos deu e precisamos valorizar. Senhor Jesus, a realidade está em nosso espírito. Então, quando vamos à Bíblia, precisamos ter plena certeza de fé em tocar o próprio Deus. Senhor Jesus, graças a Deus. Então, assim, não se trata apenas de estar na presença de Deus, mas é uma questão de tocar o próprio Deus. Aleluia. Senhor Jesus, de tocar o próprio Deus. Nós anelamos a presença de Deus e, ao ter a presença de Deus, nós tocamos a presença de Deus. Senhor Jesus, devemos orar muito ao Senhor e até mesmo podemos orar assim: Senhor, ajuda-nos a te desejar. Esse é um sentimento que eu tive essa semana e tocou muito o meu coração. Eu creio que é do Espírito. Eu creio que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, tem orado através de nós. E esse Espírito Santo, ele deseja a presença dele mesmo. Ele deseja a presença de Deus. Ele deseja a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então oremos a Deus: Senhor, ajuda-me a te desejar, ajuda-me, Senhor, a ganhar a tua presença, não somente ter a sua presença, mas poder te tocar, Senhor Jesus, poder te tocar no meu espírito, poder te tocar na palavra, Senhor Jesus, tocar o próprio Deus, Senhor Jesus. Oh, como precisamos disso. A Bíblia é a inspiração do próprio Deus. Ela é Deus, assim, a Bíblia é Deus soprando-se a si mesmo por meio das palavras. A Bíblia é Deus soprando-se a si mesmo por meio das palavras. Portanto, nós temos de admitir que nesse soprar existe o elemento de Deus, o próprio Deus, Senhor Jesus. Então, isso quer dizer, em outras palavras, que a Bíblia não são apenas palavras sopradas por Deus, na qual nós lemos anteriormente, mas é o próprio Deus soprado em sua palavra, graças a Deus. Então, o que sai da minha boca é Deus saindo, é o sopro de Deus, e neste sopro está contido o elemento de Deus. Aleluia! Senhor Jesus é um elemento de Deus. A palavra da Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não somente seu sopro, mas o seu elemento, a sua vida, a sua pessoa. Oh, Senhor Jesus! E, consequentemente, uma vez que você entende que a Bíblia é o sopro de Deus, na qual contém o próprio elemento de Deus, mas que também contém o sabor de Deus. E é difícil, muito difícil de descrever esse sabor. Por exemplo, quando você vai à Bíblia e começa de maneira adequada, exercitando o espírito, com uma mente sóbria, abrindo o coração, com uma intenção e motivação pura, diante da palavra de Deus, não somente de ter a sua presença, mas também para poder tocar nesse próprio Deus, você se sente alegre. E essa alegria que você tem, você não consegue descrever, porque ela é inefável. É uma alegria inefável. Você não consegue descrever. Você simplesmente está alegre. Se alguém perguntar a você que como é sentir esse sabor, de Deus, você vai dizer: não sei te explicar. Eu experimentei e é bom. Nome bom, doce é. Então nós vemos assim que quanto mais lemos a Bíblia e tocamos Deus no Espírito, temos a profunda percepção interior de que absorvemos Deus. Temos a sensação de que nos alimentamos de Deus, de que comemos e bebemos de Deus, que desfrutamos de Deus. Oh, Senhor Jesus, é uma doce sensação de ter provado o próprio Deus. E é inexplicável, é uma alegria inefável, é
algo que na boca se torna algo inexplicável. Senhor Jesus. Então, a maior alegria ou bênção de ser um cristão é tocar e provar Deus por meio da sua palavra que é soprada. E isso é se alimentar espiritualmente. É dessa maneira que seremos satisfeitos com esse desfrute, com esse comer e beber de Deus. Senhor Jesus, é maravilhoso poder tocar Deus em nosso interior. Ele mesmo está no sopro e na sua palavra. Sempre que temos uma boa leitura, meus irmãos, uma boa leitura, uma boa comunhão da Bíblia, nós temos um bom comer e um bom beber. E isso nos satisfará interiormente e verdadeiramente teremos provado a doçura do próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, uma vez que a Bíblia sobre de Deus, ela contém o elemento e também o sabor de Deus. Portanto, todo aquele que tocar sentirá que tocou o próprio Deus. E isso é maravilhoso. Por isso a importância de irmos à palavra de Deus com a plena certeza de fé, de ganhar a presença e poder tocar nos elementos e no sabor de Deus. Deus é muito desfrutável. Até me lembro uma vez, numa comunhão com os santos, que nessa comunhão nós invocávamos o nome do Senhor, e ao invocar o nome do Senhor não tínhamos outro tipo de palavra para mencionar ali, mas nós continuamos a invocar. Estávamos sentados numa roda, ali um olhando para o outro, invocando o nome do Senhor, dizendo Jesus ao Senhor, ó Senhor Jesus, aleluia pelo seu nome, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus ao Senhor, e todos invocando o nome do Senhor, começamos a nos alegrar. O nome do Senhor, a presença do Senhor estava ali, e nós também pudemos ganhar o elemento do próprio Senhor ali, e também o sabor de Deus, porque na medida que nós invocávamos o nome do Senhor, nós sentimos um sabor inigualável, um comer, um beber através do nome do Senhor que nós não conseguíamos explicar uns para os outros ali. Simplesmente um olhava para o outro, um irmão para o outro, invocando o Senhor, cheio de vida, cheio de amor, cheio de sabor, cheio de elemento de Deus, cheios da presença de Deus. Oh, Senhor Jesus, quão bom é invocar o Teu nome, quão bom é ir à Tua palavra e poder com o coração puro, aberto e com o espírito exercitado, poder tocar nesse Deus. Deus quer se dar a nós, Deus quer se dar a conhecer a nós. Meu irmão, minha irmã, valorize cada vez mais a palavra. Se você vai à palavra e ela não te traz satisfação, não te traz o elemento de Deus, o sabor de Deus, alguma coisa está errada. Precisa confessar seus pecados, se arrepender, ou até mesmo pedir luz ao Senhor para que Ele ilumine seu coração, para que você tenha esse sabor, essa alegria de poder desfrutar da palavra. Senhor Jesus, então ore ao Senhor para que Ele ajude a desejá-lo cada vez mais para a satisfação dEle, para nosso crescimento, para nosso amadurecimento e também pela edificação da igreja, pela vontade de Deus. Que Deus vos abençoe e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com todos vós dia após dia. Jesus é o Senhor. Amém.